Globo Esporte. Oferecimento. Cerveja Draft. Pecado é escolher outra. Começando mais uma edição do Globo Esporte. E o programa de hoje começa com o Paysandu, que apesar da derrota para o Náutico e a 14ª colocação na tabela, tem jogador falando em acesso. Boa tarde, Flávio Araújo. Oi, André, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Globo Esporte desta terça-feira. Hoje, o primeiro dia de janela, primeiro dia de entrevistas da semana aqui no Paysandu. O técnico Dado Cavalcante dividiu a equipe em dois grupos. Ele fez um trabalho mais específico com uma parte dos jogadores, trabalho de finalizações, e o restante do elenco trabalhou aí a parte física, ainda se recuperando do jogo de sábado contra o Náutico. O Paysandu foca agora na próxima partida contra o Bragantino na segunda-feira aqui em Belém. Dado Cavalcante tem mudanças na equipe titular, não vai poder contar com os volantes Lucas, Augusto Recife e Ricardo Capanema, que estão suspensos. E também o lateral Ronieri, que foi expulso no último jogo. E Lailson e Domingues estão no departamento médico. Faltam 12 rodadas para o fim da competição. O Paysandu ocupa hoje a 14ª colocação na tabela com 32 pontos. E mesmo nessa situação, os bicolores continuam acreditando no acesso à Série A. Para eles, é não desperdiçar jogos em casa e tentar arrancar o máximo de pontos possíveis como visitante. Da forma que está, ainda dá para chegar. Mas para isso nós temos que fazer nossa parte. Tem possibilidade ainda. Continuar trabalhando. Não dando mais brechas dentro de casa, perder ponto, buscar recuperar os pontos fora de casa também, para poder terminar numa boa colocação e lá em cima, lá na frente, a gente, dependendo do decorrer do campeonato, ver como é que vai estar a tabela e, se Deus quiser, a gente tendo condições de subir, a gente vai fazer de tudo para poder fazer com que o Paysandu possa ter esse acesso. Muito bem, então a gente já aproveita para conversar aqui com o Carlos Ferreira. Tudo bem, Ferreira? Boa tarde. Boa tarde, André. Bom, você viu aí o que o Jonathan, fala de uma reabilitação na competição, Para chegar nesse objetivo de ver como é que vai estar lá no final da competição, a questão do G4, precisa de uma retomada o quanto antes, O campeonato já está terminando, É verdade, o Paysandu deu um bom sinal quando ganhou do Bahia, mas já negou esse sinal ao perder pro Náutico lá no Recife. De qualquer forma, nesse jogo contra o Bragantino, convenhamos, o Paysandu é favorito. Pelo seu momento, pela sua campanha em relação ao adversário, por jogar em casa, mas com uma obrigação muito grande de ganhar. Afinal de contas, ganhar do Bragantino vai significar para o Paysandu abrir 8 pontos sobre o próprio Bragantino, que hoje é o primeiro time ali na porta para sair do G4. Mas perder para o Bragantino é encurtar essa distância para apenas 2 pontos. Então, o jogo ganha essa importância toda, esse caráter meio decisivo, meio que divisor de águas para o Paysandu dentro da competição. E justamente para esse jogo você vê problemas tão graves num setor específico ali dos volantes, e o Paysandu joga com 3 volantes. Hoje está sem 3 dos seus volantes suspensos, 3 estão suspensos, 2 estão lesionados. Restam para essas funções o Jonathan e o Rodrigo Andrade, se o Domingues e o Ilailson não tiverem condições. Então isso é um problema sério para o Dado Cavalcante, porque influencia na própria estruturação da equipe. Bom, vamos falar do Remo. O presidente André Cavalcante, junto com o presidente do América de Natal, estudam a possibilidade de denunciar o Botafogo da Paraíba no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por possível irregularidade do volante Sapê. O objetivo seria colocar o Remo no mata-mata da Série C e livrar o América do rebaixamento. André Cavalcante está no Rio de Janeiro e conversou por telefone com a nossa produção. Vamos ouvir. Em relação a essa situação, tem que rememorar um pouquinho que logo após o jogo de domingo nós fomos informados sobre uma eventual irregularidade de um jogador do Botafogo da Paraíba. Por conta dos interesses do clube, nós nos deslocamos imediatamente para o Rio de Janeiro para verificar essa situação em loco na CBF. O dia de ontem foi todo dedicado a isso. No final da tarde recebemos uma certidão da CBF informando que o contrato do referido jogador foi assinado por um procurador do presidente. E a partir de agora nós vamos fazer todos os movimentos jurídicos necessários para hoje ou mais tardar amanhã nós entrarmos com uma ação aqui no STJD contestando a legalidade dessa assinatura, pois no nosso entendimento não existe essa possibilidade legal de o
de um procurador assinar no lugar do presidente. Então, estamos nessa expectativa. Assim que nós dermos entrada, nós vamos comunicar à imprensa de Belém e estamos, pelo que vimos até agora, bem confiantes no nosso direito. Olha, o presidente do Botafogo da Paraíba, Guilherme Carvalho, também conversou com a nossa produção por telefone e deu a versão dele. Vamos ouvir. Não existe nenhum fundamento nisso aí. A gente sabe que clube de futebol não é cartório. Mesmo que se fosse alguma coisa que tivesse errada, uma assinatura, não tem como. O Botafogo tem todos os documentos dados da CBF. A gente sabe que existe um BID. Esse BID é quem dá condição ao atleta. Então o Botafogo, o atleta está no BID. O atleta já jogou esse ano no Mirassol, que é um campeonato paulista, um campeonato altamente rigoroso, um campeonato organizado, e não teve nenhum problema com essa mesma transferência feita por esse clube. O rapaz que assinou o contrato é o presidente do conselho do clube, no qual tem uma procuração do clube. Esse rapaz, ele é o que tem feito a assinatura de todos os contratos que saem desse clube, que é o CSP. Né? Então a gente está muito tranquilo, a CBF tem essa documentação foi passada para ela, essa procuração que esse rapaz tem, e isso aí não tem nenhum fundamento, e aí a gente vai provar nas instâncias que forem necessárias. Carlos Ferreira, o debate está aberto. Aí é importante estabelecer a distinção entre anormalidade e ilegalidade. A anormalidade é um fato aí registrado, confessado pelo próprio presidente do Botafogo há pouco. A assinatura do contrato do atleta com o Centro Esportivo Paraibano por um procurador do presidente. E no entendimento do Remo e do América, se o presidente não pode, quem assina é o vice, né, no impedimento do presidente. E aí aparece um procurador do presidente assinando o contrato do atleta. E aí um contrato do atleta ilegítimo com o seu clube de origem tornaria o empréstimo ao Botafogo também ilegítimo, ilegal. Qual é o desafio agora? É provar que essa anormalidade é também uma ilegalidade. Há um segundo desafio nessa história. Além de provar que essa anormalidade é uma ilegalidade, é preciso também convencer os auditores do STJD no eventual julgamento de que o Botafogo pode vir a ser punido como terceiro, não tendo participação efetiva na ilegalidade, né? Porque, havendo a ilegalidade é do Centro Esportivo Paraibano. Então é uma questão muito complexa e o Remo e o América, né? Os dois estão sendo bem criteriosos, estudando cuidadosamente, tanto que a notícia de infração ainda não foi consumada, né? A denúncia ainda não foi consumada. Eles estão estudando bem o caso, não apenas para decidir fazer, mas para fazer bem feito. Porque para entrar, para não perder. Dependendo do embasamento que vai constar na documentação, pode depender disso o êxito ou não no eventual julgamento. Ferreira, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Globo Esporte. E daqui a pouco tem o Internacional de Porto Alegre se afundando cada vez mais no Brasileirão, hein? Até amanhã.